No dia 4 de agosto, um depósito de nitrato de amônio explodiu em Beirute, capital do Líbano. 4 dias depois, milhares de manifestantes vão às ruas protestar contra o governo num ato que ficou conhecido como o Dia de Fúria. Terá sido mais um grave acidente ou algum tipo de atentado? O nosso giro pelo mundo de hoje vai parar num dos países do Oriente Médio que tem a maior conexão com o Brasil. Roda a vinheta, Gabi! Muitas pessoas filmaram o que já era um grande incêndio na zona portuária de Beirute, capital do Líbano, quando de repente uma explosão que nos fez lembrar cenas de guerra aconteceu. Até o momento foram contabilizados mais de 137 mortos, dezenas de desaparecidos, mais de 5.000 feridos e aproximadamente 250 mil pessoas desabrigadas. Esse número de desabrigados deve ser algo em torno de 3 a 4% do total da população do país. Mas afinal, o que causou o incidente? A explosão aconteceu a partir de uma substância química chamada de nitrato de amônio. Essa substância é um sal conhecido e razoavelmente fácil de se controlar dentro dos protocolos de segurança, porque ele é usado na produção de fertilizantes, uma coisa que é produzida em todo canto do mundo. Todavia, a reação explosiva que nós vimos não é uma coisa assim tão simples de acontecer. Para alcançar esses resultados, é preciso, além do próprio nitrato de amônio, uma reação que envolva altas temperaturas e uma grande liberação de gases. E esse processo ainda precisa acontecer de maneira rápida para poder terminar numa explosão como aquela. A verdade é que o incêndio que aconteceu antes da explosão, que muitos dizem está relacionado com um estoque de fogos de artifício, aumentou muito a temperatura do depósito. E a gente está falando de 200 a 250 graus. Nessas condições, a reação começa a ocorrer de uma forma bem mais rápida e ainda libera gases como nitrogênio, oxigênio e o vapor d'água. E você sabe quanto dessa substância estava estocada no porto? 2.750 toneladas de nitrato de amônio. E como se não fosse negligência o suficiente, essa carga estava esquecida lá há 6 anos. 6 anos. Nesse tempo, várias denúncias e pedidos de retirada do material foram feitas, justamente por conta do risco de acidente. O que, obviamente, aumentou a revolta da população em cima de tudo isso que aconteceu. Esse é o momento que você deve estar se perguntando: ué, mas então as pessoas já sabiam que essa substância poderia causar explosões? E a resposta é sim. Outras explosões envolvendo essa mesma substância já aconteceram, tanto em acidentes quanto em atentados terroristas. Por exemplo, uma fábrica explodiu na Alemanha em 1921, um navio explodiu no Texas em 1947, uma usina explodiu em Toulouse, na França, em 2001, um armazém chinês em 2015 e até um acidente em Cubatão, no estado de São Paulo, em 2017. Todos esses acidentes aconteceram com a mesma substância. E alguns atentados também, como em Oklahoma, em 1995, em Bali, na Indonésia, em 2002, e o atentado norueguês de 2011, que virou inclusive um filme na Netflix, chamado 22 de julho. Todos feitos com nitrato de amônio. Ou seja, não dá para falar que essa era uma explosão imprevisível. Tanto que o governo do Líbano ordenou a prisão domiciliar dos responsáveis pelo porto. Os estragos da explosão foram muito além do bairro atingido. Lugares a quilômetros de distâncias dali sofreram estragos gigantescos. O prejuízo econômico pode chegar à casa dos 5 bilhões de dólares. O estoque de comida do país vai precisar de ajuda internacional, porque uma parte do trigo ficava no porto. E o prejuízo chegou em um momento péssimo para o país, que já passava por graves problemas financeiros. As promessas de ajuda internacional chegam a 250 milhões de euros, um esforço de países coordenado pela França. Porém, há muita cautela desses países em ajudar o Líbano, pelas grandes denúncias de corrupção da classe política e também pelo Hezbollah, uma organização político-militar xiita muito poderosa que talvez mereça um vídeo só para ela aqui no canal. Comenta aí se você acha que vale a pena. Bom, o partido do Michel Aoun, o presidente libanês, a Frente Patriótica Nacional, embora seja um partido cristão, tem uma forte aliança com o grupo islâmico xiita Hezbollah, que mesmo só tendo 2 ministros oficiais no governo, tem uma influência muito grande na política do país, mas que é considerado um grupo terrorista por vários países, como os Estados Unidos. A onda que levou milhares de pessoas às ruas para protestar contra o governo resultou na renúncia da ministra da Informação e no ministro do Meio Ambiente, que saiu dizendo que o governo perdeu inúmeras oportunidades de fazer reformas.
E aí, galera, resolvi trazer aqui mais uma atualização para vocês. Acabei de ver no site do G1 que depois da renúncia dos dois ministros, o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, também renunciou nessa segunda-feira. Pouco antes do anúncio, ele afirmou que a explosão foi o resultado da corrupção endêmica do governo. O presidente do país, Michel Aoun, aceitou o pedido de demissão, mas pediu para que o primeiro-ministro continuasse no cargo de forma interina até que um novo governo seja formado. Eu vou seguir aqui acompanhando e se tiver alguma atualização, eu trago para vocês nas outras redes. O que acontece é que o Líbano é o país com a maior diversidade étnico-religiosa do Oriente Médio. Ao contrário do que muita gente pensa, o islamismo não é a única religião do país. Na verdade, mais ou menos 40% da população libanesa é cristã. E a maioria cristãos maronitas, mas também tem ortodoxos, romanos, protestantes, enfim. E os islâmicos, que somam 54% dos libaneses, não são um único grupo. Eles também se dividem entre os islâmicos xiitas e os islâmicos sunitas. Ou seja, temos um cenário perfeito para uma disputa de poder que já causou muitos problemas para a população do país. Justamente para evitar esse tipo de problema, o Líbano criou uma forma de política para diminuir os conflitos. O poder é sempre composto por um representante das principais religiões. Olha só como funciona. O presidente é um cristão maronita. O primeiro-ministro é um islâmico sunita. O presidente do parlamento é um islâmico xiita. E o vice-presidente do parlamento é um grego ortodoxo. Essa estratégia é chamada de política da estabilidade. Por mais que seja uma iniciativa muito interessante, ela não agrada a todo mundo. E muitos protestos da população jovem vêm pedindo mudanças nessa política. Principalmente pela gestão ruim das crises que o país vem passando. E principalmente a crise econômica. Agora, tendo todas essas informações, a gente volta à pergunta. Foi um acidente ou um tipo de atentado? As investigações afirmam que foi um acidente. E, por enquanto, tudo além disso é mera especulação. Mas aqui, a gente vai falar um pouco do cenário político do Líbano e por que os manifestantes questionam se foi realmente um acidente. Vamos lá! O que mais se falou sobre a possibilidade de um atentado está ligado ao fato da explosão ter acontecido na mesma semana que estava marcado um julgamento super tenso. Na verdade, o julgamento estava marcado para sexta e a explosão aconteceu na terça. Mas afinal, que julgamento é esse? Em 2005, um líder político islâmico sunita chamado Rafik Hariri foi morto com uma bomba em seu carro, num atentado que causou também a morte de mais 22 pessoas. Os acusados são 4 representantes xiitas, o que aumentou a rivalidade na região. E 15 anos depois, a ONU marcou o julgamento desse atentado. E, de repente, 3 dias antes desse julgamento, essa explosão. Por isso, algumas pessoas começaram a levantar a possibilidade de uma explosão intencional. Mesmo com tudo isso, as evidências levam a crer que foi um acidente. Mas a gente resolveu finalizar esse roteiro com uma curiosidade bacana sobre o Líbano e que mostra a grande conexão que eles têm com a gente, como eu prometi na chamada do vídeo. É que a maior parte da população libanesa vive fora do país. Isso mesmo, a maior parte dos libaneses migrou e não vive mais no Líbano. E é justamente o Brasil o país que mais recebeu essa migração. É por isso que nós temos muitos brasileiros descendentes de libaneses no país, como o cantor Fagner, a atriz Nanda Costa, o ator Juliano Larran, o ex-presidente Michel Temer, que agora também está chefiando a missão de ajuda humanitária brasileira, e até a minha amada esposa Sofia Abraão, cujos bisavós migraram na década de 20 para o Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, para minha sorte. Quero aproveitar também para deixar minha solidariedade a essa comunidade que se destacou muito na medicina e na política brasileira e as milhares de famílias libanesas afetadas direta e indiretamente por essa tragédia terrível. Até o próximo vídeo da Malheiros TV.